Olá, gente, boa noite. Nós estamos aqui no Instituto Federal Baiano Campus Catu com o professor Petro. Ele é professor da Casa de Educação Física e vamos fazer uma entrevista com base no trabalho solicitado pela professora Margarete. Professor, boas-vindas. Na verdade, é uma atividade da disciplina de dança e aí eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a essa área. Eu queria saber se o senhor trabalha com conteúdo de dança. Sim, sim. Com quais conteúdos o senhor trabalha? Dentro da dança? Sim. Bom, geralmente quando eu trato das atividades da cultura corporal, eu parto do surgimento delas, né, na história da humanidade, com que motivação a dança surgiu, né? Então faço esse panorama histórico para os estudantes entenderem, né, o surgimento da dança. E aí nós temos diversas motivações, desde danças comemorativas, danças ritualísticas, danças enquanto uma atividade de lazer, né, lúdica. Dança é uma possibilidade também de transmitir uma certa informação com uma linguagem social, né, até chegarmos hoje na possibilidade esportivizada da dança, né? A exemplo, né, de que nas próximas Olimpíadas agora nós teremos o break dance, né, como pela primeira vez a dança figurando ela sozinha mesmo, não compondo outras atividades como na ginástica, como em outras expressões esportivas, mas ela mesma enquanto uma atividade de esporte dentro do programa oficial das Olimpíadas. Então a gente faz esse panorama, o conceito de dança, os fundamentos da dança, até chegar nessa perspectiva esportivizada, né? Eu recebi um spoiler que o senhor consegue unir a dança com a ginástica. Existe um momento específico para isso ou é algo mais isolado? Eu trabalho separadamente, né? Assim, tem um trabalho específico só com ginástica, eu busco trabalhar as atividades da cultura corporal de forma isolada. E quando chega na dança, aí a gente concentra os elementos da ginástica com a dança. Da dança especificamente. Sim. Mas sempre dialogando, né? A ginástica rítmica, por exemplo, né, ela surge a partir dessa relação com a dança, né? A utilização dos aparelhos da ginástica rítmica, mas com uma dança ali para poder coordenar, de certa forma, a parte coreográfica. A ginástica de solo, da mesma forma, né? Então, os estudantes eles conseguem compreender a inserção da dança em outras atividades, mas quando chega na parte do conteúdo, eu trabalho a dança em si, né? Ela mesma enquanto um conteúdo, enquanto uma atividade humana. Qual a importância que o senhor vê de se trabalhar a dança na escola? Eu digo isso porque muitas escolas acabam não aderindo à dança como conteúdo da educação física na escola. Eu acho que a importância é o próprio reconhecimento dela enquanto uma produção humana. Então, nós da educação física temos esse compromisso, essa função social, né, de transmitir na escola esses conhecimentos históricos que a humanidade produziu no âmbito da cultura corporal. E aí, dentre esses conteúdos, né, dentre essas atividades, a dança. Então, não trabalhar a dança na escola por si só já é um desrespeito à própria função do professor, né, de dança, a própria disciplina, e um desrespeito aos próprios estudantes que têm na escola essa possibilidade de conhecer mais sobre a dança, de saber conceituá-la, saber relacioná-la com vários aspectos da sociedade, saber dominar seus fundamentos, né, os ritmos, as cadências, os níveis coreográficos, né? Então, entender, né, a dança ao longo desse percurso histórico, das danças primitivas, a dança mais contemporânea, mais moderna, as danças populares. Então a gente busca trazer esse conteúdo, né, para que não seja um conteúdo negado, sendo uma função nossa, né, enquanto professores e professoras, fazer com que os estudantes conheçam, se apropriem, né, dessa manifestação. Também sendo conteúdo da cultura corporal, que a educação física trabalha, né? Existe exigência por parte dos alunos para realizar as aulas de dança, e eu pergunto isso porque se existe uma espécie de tabu que hoje está quebrando um pouco isso, principalmente com o pessoal da nova geração do TikTok. É um pessoal muito da tecnologia, que tem os seus lados positivos e negativos, mas também é uma geração dançante, assim podemos dizer.
E aí o senhor falava da história da dança primitiva tal, e chegamos a um momento da história que a igreja, como um órgão, vamos dizer assim, que mandava e desmandava na sociedade, proibiu a dança. Então, essa proibição acabou gerando um tabu e um preconceito, principalmente por parte dos meninos. Aí eu queria saber especificamente do senhor se existe uma resistência para trabalhar a dança por parte dos alunos. Um pouco, né? Mas aí eu coloco junto com a dança uma série de outras atividades que não são tão comuns ao universo desses jovens, assim, né? Então, na educação física a gente tem aquela coisa do esporte muito evidente. Então, se eu for falar de jogo, se eu for falar de luta, se eu for falar de ginástica, quase todas essas atividades encontram uma certa resistência no primeiro momento, pelo não conhecimento dos estudantes e por eles quererem sempre aquelas mesmas práticas, né, de aulas de educação física, daqueles esportes mais hegemônicos. No que diz respeito à dança, aí pegando essa questão do preconceito né, por conta da formação, né, que esses estudantes têm fora da escola, essa influência religiosa é muito forte, e aí eu não digo nem só com relação à dança geral, mas quando a gente traz algumas danças populares da cultura, né, popular, a gente tem uma resistência muito grande também, porque associam a outras manifestações, e aí tem aquele público neopentecostal que tem uma certa resistência, né, que a gente vive isso um pouco com capoeira também. Sim. Mas aí é conseguir trabalhar isso independente, né, fazê-los entender que uma coisa é uma coisa, que é aquela dança que acontece dentro dos espaços sagrados, dentro dos espaços religiosos, e outros eles entenderem a parte coreográfica da dança, né? O que aquela expressão coreográfica quer dizer. Então a gente consegue dessa forma quebrar um pouco esse preconceito. A sociedade hoje, por conta dessas novas tecnologias, a gente percebe, pô, vocês dançam fora daqui. Eu acompanho vocês nas redes sociais, eu vejo vocês dançando. Porque na hora de uma aula vocês têm essa timidez, né? Então a gente tenta no diálogo ali e na experiência, fazendo eles e elas se sentirem incluídos na atividade, problematizando sempre essa atividade, mas vocês vão dançar agora, né? Tem um porquê daquela dança estar presente ali dentro daquele contexto, e aí é fazer eles entenderem esse processo, que a gente ir quebrando um pouco essa resistência. Fiz agora recentes seminários sobre dança, né? Acabei de trabalhar esse conteúdo tem uns 15 dias mais ou menos, e aí eles conseguiram trazer toda a parte, né, histórica, apresentar aquela manifestação da dança que eles escolheram para apresentar dentro dos critérios que nós colocamos, mas solicitei que eles ao final pudessem apresentar, né, coreograficamente aquela dança. Foi uma resistência, era um ou outro da equipe, né, que se dispunha a fazer e apresentar, né. Aí eu entrava no meio, né, para tentar quebrar também um pouco essa resistência. Não, o professor está dançando junto, então porque não eu que estudei, que pesquisei aquilo, que apresentei o seminário, não vou, né, dançar, já que eu sei fazer isso, né? Então é uma coisa que com o tempo a gente vai trabalhando, mas há essa resistência por conta da formação religiosa, por conta de uma série de outros aspectos do machismo também, né? Tem homens que acham que a dança é para a mulher, e aí quando eles vão entender na história que tem danças de guerra, que tem danças ritualísticas, que tem danças de pares, né? Danças que são entre homens, danças que são entre mulheres, aí eles vão percebendo que há essa possibilidade de vivenciar a dança para além, né, desses preconceitos que existem. A última pergunta que eu tenho para fazer ao senhor é sobre o retorno dos alunos, não. Após o senhor trabalhar todo o conteúdo, aí ao final da unidade, eles te dão um retorno sobre como foi a unidade, como foi trabalhar com a dança, por exemplo. Eu achava uma coisa, tinha um tabu e aí mudou completamente a minha opinião. Eu queria saber se eles te dão esse retorno e como é esse retorno. Sim, sempre. Isso fica evidente já na problematização que a gente faz sempre ao final de cada conteúdo, né? Eu sempre apresento para eles, o objetivo da aula vai ser esse, né? E vou constatando ao longo do processo, né, de ensino-aprendizagem se aquele objetivo foi atendido, né, em que nível, né? Plenamente atendido, parcialmente, para a gente retomar e tal. E aí quando a gente chega nessa constatação final, sempre há esse retorno, né? Pô, professor, entendi a importância, né, de se trabalhar esse conteúdo,
tinha uma certa timidez, mas no processo, né, envolvendo, né, os estudantes ali na atividade, eles conseguem superar inclusive esse medo, esse receio, essa timidez. Vocês vão chegar agora no São João aí, né? É uma possibilidade aqui nas aulas de dança você começar a quebrar essa vergonha, esse receio, esse contato corporal, porque vai ter uma vontade, vai tocar uma música numa hora lá que você vai ter uma vontade de convidar alguém para dançar ou dançar sozinho, que é seu direito também, sua vontade, e né, vai estar com vergonha, vai estar com receio, né? Então, para além da sala de aula, né, dominar esse conteúdo, né, se relacionar com essa atividade faz com que você também nos outros espaços possa, né, se sentir mais à vontade para né, fluir, para poder dançar e manter essas relações, né? Mas isso acontece também com os outros conteúdos, como eu lhe falei, né? Porque se deixar é baba o tempo todo, né? A gente vive ainda, infelizmente, essa cultura, né? Mas você entrar em sala para trabalhar um conteúdo conceitualmente, né? Apresentar os fundamentos, até dentro das modalidades esportivas que eles são mais afetuosos assim. Quando a gente vai trabalhar o fundamento, muitos deles reclamam. Se vocês acham que, né, os atletas profissionais não treinam, não, né? Que eles entram para bater babo, para jogar sempre aos finais de semana, no meio da semana. Mas há essa resistência muito grande, né? Da parte conceitual, da parte histórica. Mas ao final do processo eles percebem a importância disso, né? Além da prática em si, né, conhecer a história daquela atividade, né, saber conceituar seus fundamentos, né? Então, e vivenciar, né? Que é o que a gente pode garantir também aqui para eles dentro desses espaços. Gente, então foi isso. Um agradecimento ao professor Pedro por ter se disponibilizado a participar da dinâmica. E aí eu aguardo o feedback da professora para avaliação.